Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações hoje e sempre. É um prazer estar com todos essa noite. Nós escolhemos como tema da noite o título Pensamento e Vida. Há uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier e da Lavra do Espírito Emmanuel, exatamente com esse título, que fala da importância do pensamento, esteja o espírito na carne ou fora dela, voltada para aqueles que estão em condições de retornar à carne. Segundo o nosso irmão Emmanuel, é uma cartilha oral utilizada na espiritualidade. A nossa ideia não é nos basearmos necessariamente no livro, mas nos inspirarmos nas ideias que o livro traz para que nós possamos fazer as reflexões necessárias para que nós reencaminhemos, nossa jornada. Então, o nosso tema é pensamento e vida, e nós vamos começar relembrando o que os espíritos têm dito em torno do que seja o pensamento. No Livro dos Médiuns, respondendo às questões de Kardec, às observações kardecianas, um espírito que não se identificou, ele assim disse em torno do pensamento: é pelo pensamento que o espírito tem a compreensão de tudo. Os nossos pensamentos não precisam da vestidura das palavras para serem compreendidos pelos espíritos, e todos os espíritos percebem os pensamentos que lhes desejamos transmitir, sendo suficiente que lhes dirijamos esses pensamentos, e isso em razão de suas faculdades intelectuais. É muito claro para nós hoje, algo em torno de 160 anos após a codificação, nós refletirmos de que os espíritos, quando falavam para Kardec, eles falavam em algumas circunstâncias de uma maneira geral, porque nós sabemos que há espíritos no mundo espiritual que ainda têm necessidade do uso da palavra, que eles, à medida que se desprendem dos seus vínculos corporais e daquela ligação que os prende mais intensamente às questões da terra, eles vão adquirindo uma bagagem espiritual maior e têm condições, então, de dialogar pelo pensamento. E nós percebemos essa evolução quando nós lemos a obra de André Luiz. André Luiz, à medida que ele amadurece na condição de estudioso e trabalhador, nós percebemos que ele passa a ler os pensamentos daqueles que convivem com ele, e ele tem seus pensamentos lidos pelos mentores. Então, isso fica muito claro na obra de nosso irmão André Luiz. Continuando, então, o que consta no Livro dos Médiuns, os espíritos Erasto e Timóteo, eles fazem uma manifestação no livro, e da manifestação dele, nós extraímos o seguinte: os espíritos só têm a linguagem do pensamento, não dispõem da linguagem articulada, pelo que se há para eles uma língua, a língua do pensamento. Então, uma vez mais, os espíritos deixando claro para Kardec, agora numa manifestação que tem nome daqueles que se manifestaram. Erasto e Timóteo são discípulos de Paulo. Existem duas cartas, em Atos dos Apóstolos, dedicadas a Timóteo, primeira e segunda epístola de Paulo a Timóteo. E nós vamos encontrar também no livro Pão Nosso. Está desligando. No livro Pão Nosso, um trecho de Emmanuel, de onde nós retiramos a expressão pensar é criar, deixando muito claro que a ideia do pensamento
ela é de extrema relevância para a vida espiritual. E esteja o espírito corporificado na carne, ou esteja o espírito na condição de espírito errante, aquele que vive no mundo espiritual entre duas encarnações. Então, é necessário que nós compreendamos a importância do pensar. Às vezes, nós não nos controlamos e deixamos o nosso pensamento vagar, e os espíritos começam nos mostrando que o pensar é significativo para cada um de nós. Continuando essa abordagem, no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, bem na introdução, as primeiras palavras de Emmanuel, o nosso benfeitor diz o seguinte: nosso pensamento cria a vida que procuramos, através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai. Vamos então conversar um pouquinho sobre essas palavras de Emmanuel. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Quando então as coisas, os fatos e as pessoas se nos ligam, elas se nos ligam por conta de forças e correntes mentais que nos aproximam. Circunstâncias da vida que nos levam a viver determinados momentos, talvez difíceis, talvez alegres, estão relacionados com o pensamento e a forma como nós pensamos em torno das nossas questões de ordem pessoal, das questões ligadas à vida. E nós vamos descobrir que, inclusive, os nossos amores e os nossos desamores se vinculam a nós por meio das correntes de pensamento. No livro Os Mensageiros, o nosso irmão André Luiz escreve algumas coisas sobre o pensamento, e no livro Missionários da Luz, o seu mentor, nosso irmão Alexandre, deixa muito claro que o pensamento constrói, mas o pensamento também destrói. E ele escreve uma expressão até então desconhecida por nós, que é a matéria mental fulminatória, que são elementos materiais oriundos de nossos pensamentos. E como o nome diz, que tem a capacidade de trazer lesões para nós, na forma de doenças, facilitar processos infecciosos e por aí afora. Então, nós externamos aquilo que pensamos, conforme diz o nosso benfeitor Emmanuel. E à medida que nós caminhamos em direção a Deus, nós vamos, em aproximação com as ideias do Pai, nós vamos assimilando esses ensinamentos e vamos, então, construindo em nós ideias que nos aproximem do Senhor. Diz Emmanuel aqui, que no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida do nosso Pai. Então, nós vamos nos identificando, à medida que nos amadurecemos, com as ideias de Deus. No passado, nós éramos muito desarticulados das ideias que o Criador derrama sobre a sua criação. E à medida que nós amadurecemos, que vamos nos libertando dos instintos, vamos nos libertando da ganga dos nossos erros grosseiros, nós vamos nos aproximando do pensamento de Deus. E Emmanuel coloca isso de forma muito presente para nós na obra. Para todos nós é muito claro que o pensamento tem origem na mente. E nós sabemos que Emmanuel não se refere ao cérebro, não é que o cérebro é só um intermediário. Ele se refere à mente do espírito. O espírito propriamente dito, que é o ser que pensa, que no nosso entendimento vulgar, aqui na Terra, né, inclusive da ciência, é que raciocina. Diz o seguinte nosso irmão Emmanuel:
A mente é o espelho da vida em toda parte, deixando claro que há um vínculo entre o que nós pensamos e as coisas, os fatos que acontecem na nossa vida. Nós refletimos a vida e a vida reflete nossas ideias, nossa forma de pensar e de agir. Estudando-a, quer dizer, estudando a mente de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, quer dizer, na condição de espíritos em franco desenvolvimento moral, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta. Então, é aquilo que já está desperto em nós, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Aqueles que estão numa faixa evolutiva maior, com maior conhecimento, esses têm, no dizer de Emmanuel, a consciência desperta e em condições de operar naquelas circunstâncias. Aqueles que estão em condições de inferioridade moral, eles têm a consciência desperta para operar nas condições em que se encontram. Alguns ainda não descobriram as virtudes do amor, as virtudes da compreensão, do perdão, da tolerância, e à medida que amadurecerem, eles irão, como nós mesmos o temos feito, vivenciar essas questões, conforme Jesus nos ensinou. Continuando, Emmanuel, ele diz o seguinte: definindo-a, se referindo ainda à mente, como espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar, quer dizer, purificar e sublimar. Emmanuel traz para nós uma ideia mais amadurecida em torno do que seja pensar. Para a humanidade encarnada, pensar é um ato cognitivo, é um ato da razão. E Emmanuel deixa claro para nós que pensar é sentir e raciocinar. Diz ele que o coração é a face e o cérebro é o centro de suas ondulações. Então, e diz para nós, de forma discreta, que primeiro nós sentimos e depois nós pensamos. Ninguém pensa o que não sente. Nós sentimos para em seguida pensar. Quando nós sentimos amor por alguém, nós exteriorizamos no pensar e depois no falar e no agir aquele sentimento. Quando nós sentimos desamor, nós agimos de forma semelhante. Então, é preciso que nós repensemos quando nós falamos em pensar, propriamente dito, né? Emmanuel está dizendo para nós: pensar é, antes de tudo, sentir. E, a partir daí, raciocinar. Isso é importante, porque muda a nossa forma de compreender as circunstâncias da vida. Como eu vou pensar bem de alguém que eu não aprendi a gostar? Como eu vou pensar bem de alguém que eu não aprendi a respeitar? Porque gostar, respeitar, são sentimentos. Tem origem na intimidade do nosso coração. Então, é um passo importante esse passo que Emmanuel dá e nos leva a uma série de reflexões. Eu tenho que aprender a mudar a minha forma de sentir se eu quiser mudar a minha forma de pensar. É preciso, então, que eu reveja primeiramente os meus sentimentos e, a partir de então, mudando a forma de sentir, eu mudarei consequentemente, a forma de pensar do ponto de vista cognitivo. E aí ele continua: em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Como ele disse anteriormente que a mente é o espelho da alma, a minha mente reflete a minha vida.
e é reflexo das vidas que estão vibrando junto de mim. Então, há uma influência que ele chama de recíproca, um interagindo na vida do outro. E nós fazemos isso de forma sutil, de forma imperceptível, quando nós sentimos e quando nós pensamos, do ponto de vista do pensamento cognitivo. Estamos trocando energias, estamos criando sintonias em torno desse agir e desse pensar. E ele nos alerta para essa possibilidade. Tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão, fortalecendo a ideia de que esses vínculos repercutem, né, e que há interdependência. Um de nós depende do outro. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Dizer que o reflexo mental mora no alicerce da vida, o que é alicerce? Alicerce é base, alicerce é sustentação. Sob outro aspecto, alicerce pode ser entendido como origem, como início. Então é importante que nós compreendamos que, se nós quisermos mudar a nossa forma de viver, mudar as coisas à nossa volta, nós precisamos repensar o uso da nossa mente. Porque a mente é o reflexo da vida, mas a mente está ligada ao pensar, e pensar é, antes de tudo, sentir. Então as coisas vão se encadeando de tal maneira que nós somos realmente chamados a fazer reflexões nesse sentido. E aí ele continua, reciprocamente, na criação que reflete os objetivos do Criador. Da mesma forma que a criação é reflexo de Deus, nós criamos, nós podemos dizer, imagens mentais, né? Os espíritos falam para nós de matéria mental. Nós criamos porque, na condição de co-criadores, apesar de que esses processos de criação nossos são de curta duração, nós criamos e somos influenciados pela criação que estamos produzindo o tempo todo. Num outro capítulo, Emmanuel fala da vontade. Ele faz uma comparação da vontade, primeiro com um conceito ligado ao funcionamento de uma empresa. Ele diz o seguinte: comparemos a mente humana a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. E ele cita lá como esse escritório está dividido. E as divisões dele, aquelas divisões, os departamentos, a administração, a ciência ensina para nós que os departamentos eles são operativos, que eles agem, né, tomam providências. Então, diante do agir, nós temos alguns departamentos: o desejo, a inteligência, a imaginação, a memória e outros. Mas os departamentos que agem, que executam, eles estão subordinados ao gabinete da vontade. Ele mudou, inclusive, a expressão. Gabinete é uma expressão que é usada quando nós nos referimos à chefia, a quem emana decisões. Nós falamos do pensamento, subdividido no pensar cognitivo, né, no uso da razão, e no sentir, e que o pensar e o sentir, dentro dessa ideia de Emmanuel, faz com que nós executemos atividades. Quem executa essas atividades são os departamentos que ele chamou de desejo, inteligência, imaginação, memória, outros. Mas o direcionamento, a forma como esses departamentos funcionam, que tipos de desejo eu tenho,
quando eu devo desejar, quando eu não devo desejar, isso é estabelecido pela vontade. Então, é a vontade que nós exercitamos, sequer sem refletir sobre isso, é que direciona nossa conduta, porque esses departamentos são a vivência, eles são a vivência diária. Então, ele está mostrando para nós que há entes que administram nossos sentimentos, nossos pensamentos, e há entes que executam aquilo que foi sentido e foi pensado, nos induzindo a pensar claramente de que é possível que nós controlemos melhor a nossa forma de pensar e de sentir, e, em consequência, de agir. Ele continua, então, falando sobre a vontade, e ele diz o seguinte: a divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas providências obscuras do instinto. Quando nós éramos tutelados e gozávamos do instinto unicamente, não havia necessidade dessa figura da vontade, na forma como nós a exercitamos hoje. Mas à medida que nos tornamos espíritos, porque o que caracteriza o espírito é o uso da razão calcada, sustentada no livre-arbítrio, surge a vontade como direcionadora das nossas energias. Vamos considerar que as energias mentais são energias criadoras. Nós estamos criando. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nós só faremos as coisas que desejarmos se de fato desejarmos, se de fato tivermos vontade. Nela, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. A gente, quando lembra dos filmes, né, os filmes dos anos 70, dos anos 60, que tem lá uma espaçonave que vai decolar e alguém aperta um botão e dá início, então, àquele processo de decolagem da aeronave. O decolar da aeronave somos nós, rumo aos caminhos que nós escolhemos. E quem faz o papel do botão que inicia esse processo é a vontade. E quem opera a vontade é a nossa mente, que cria, que sente. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Então ele cria mais um vínculo. Eu quero me sentir harmonioso. É preciso que eu use a minha vontade em direção a esse objetivo que eu estabeleci. Sentir-se harmonioso, para nós, é sinônimo de quê? De sentirmos bem, de nos sentirmos felizes, de nos sentirmos leves, de nos sentirmos cumpridores das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. E é a vontade que nos direciona nesse rumo. Então, caminhando um pouquinho mais, a gente vai ver o que Emmanuel inclui nesse processo. No livro Caminho, Verdade e Vida, existe uma mensagem que chama Como Lázaro. Ela está baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 11, versículo 44. Diz o seguinte: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. É a passagem conhecida por nós, e quando Jesus ressuscita Lázaro, né? E Emmanuel comenta essa mensagem de uma forma muito bela. Ele diz o seguinte: na faina evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre a oportunidade de regressar à Terra,
quer dizer, cada vez que nós somos convidados a reencarnarmos no planeta, diz ele, ei-lo desenfaixado dos laços vigorosos. Então, antes de encarnar, é como se nós estivéssemos envoltos em ataduras, envoltos em faixas que nos prendiam, laços vigorosos. E aí continua ele, quando eu encarno, eu me liberto desses laços. Esses laços geravam, né, para nós, que tipos de dificuldades? Exonerado da angústia, do remorso, do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Então ele está usando de metáfora para descrever aquilo que Jesus identificou em Lázaro como sendo as dificuldades do espírito que carrega um passado eivado de erros, atado pelos próprios erros, vinculado ao mal que causou, às dores que provocou, ao remorso que isso gerou em torno da mente dele. Então, Emmanuel está falando, está caracterizando essa situação para nós. E aí continua nosso benfeitor. Preciosa é a existência do homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstruir e santificar os elos que seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Então, o que provocou esse desatar? Nós, quando reencarnamos, eu vou usar uma expressão que não corresponde verdadeiramente ao que acontece, mas dá uma ideia, de fato, do que se sucede conosco. Nós perdemos a nossa identidade. Nós esquecemos o nosso pretérito. Esquecemos os males que nós causamos. Esquecemos as pessoas que nós magoamos e ferimos, nos desvinculando do remorso, nos desvinculando das dores mais diretamente, que nos afligiam mais diretamente. Então ele está falando da importância da reencarnação como fenômeno de renovação. Desde o começo, Emmanuel, quando começa a falar sobre o pensamento, ele nos conduz à ideia de renovação. Encarnar no planeta Terra é, antes de tudo, renovar-se. Começa pela perda da nossa identidade. Nós mudamos de nome, alguns mudam de sexo, alguns mudam de país, como que nos desvinculando daquilo que era mais doloroso, mais oneroso para nós, numa oportunidade nova, recheada de oportunidades, de bênçãos, que a espiritualidade está nos concedendo nesse momento. Nós estamos vivendo isso aqui agora. Nós estamos tendo a oportunidade de renovação, de refazimento, de reconstrução. Ao nascermos, as ataduras que nos prendiam ao passado foram rompidas. Imagine uma mãe e um pai que recebem no seio do seu lar um algoz do pretérito, ou vítima do pretérito, e transforma em poucos anos o rancor, a mágoa, o ódio em laços de amor. Olha o quanto esse recomeçar, esse renovar é oportuno e é prenhe de oportunidades para nós. Às vezes, o companheiro ou a companheira que divide conosco o compromisso do casamento
É alguém com quem nós tivemos dificuldade no pretérito. E eles estão juntos, se esforçando por acertar, transformando a relação, usando as palavras dos Espíritos, renovando o relacionamento deles, transformando aquilo que eles construíram de dificuldades, de dores, de sofrimento, em oportunidades. Então, essa lição de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, ela é muito esclarecedora, ela é muito tranquilizadora, porque ela permite essas reflexões da nossa parte. E a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso. Como nós já sabemos que o sentir e o pensar andam juntos, como nós sabemos da significância de renovar, nós vamos passar por alguns pensamentos que nos estimulam a reflexão e a renovação. E a gente vai começar por aquelas palavras que são as mais conhecidas. Não, essa aqui não são as mais conhecidas, são conhecidas, mas não são as mais conhecidas de Chico. Diz o seguinte, nosso irmão Chico Xavier: se há uma coisa que aprendi com o Espiritismo, é que na vida é preciso renovar sempre. Palavras do nosso irmão. Então, a gente já falou da ideia de renovação, mas a renovação é diária. Cada amanhecer é uma oportunidade de renovação. Os Espíritos falam para nós que nossas vidas, elas funcionam como ciclos. São ciclos que se iniciam e ciclos que se encerram. E cada ciclo que se inicia é uma oportunidade nova que surge para nós. Quando é que um ciclo se inicia? O mais elementar, quando eu reencarno, nasci, está iniciando um ciclo. Não é? Quando é que um novo ciclo se inicia? Quando eu começo a frequentar, por exemplo, a escola. Eu tinha um convívio no lar e agora eu tenho convívio no lar e tenho convívio na escola. Estou agregando às minhas relações familiares outras relações. E aí o espírito cresce, não é? E os ciclos continuam na vida dele. Aí ele muda de escola, é um novo ciclo. Ele conhece uma pessoa e passa a gostar dessa pessoa, é um terceiro ciclo. Então, são ciclos que vão surgindo e alguns que vão se fechando. Quando é que um ciclo fecha? Por exemplo, o desencarne de um ente querido caracteriza o fechamento de um ciclo. Seja esse ente querido quem for, não é? Caracteriza o fechamento de um ciclo. O nosso desencarne caracteriza o fechamento de um grande ciclo, que é o ciclo da oportunidade reencarnatória que nós tivemos. E Chico está dizendo que o que ele mais aprendeu é que cada ciclo que abria e que se encerrava na vida dele, o obrigava a renovar, o obrigava a repensar, a refazer ideias. Acredito que todos, ou quase todos, tenham visto o filme, né? Eu vou me referir ao filme, porque tem um ciclo da vida dele que se fecha, e no filme isso é mostrado assim, de forma melancólica. É quando ele deixa a cidade natal dele, quando ele, depois de compreender que havia uma dificuldade com relação à família, ele levanta de manhã e vai sozinho lá para a estação de trem e deixa Pedro Leopoldo, né? E aí é mostrada aquela cena. Deve ter sido difícil para ele, com certeza melancólica, mas retrata o fechamento de um grande ciclo na vida desse irmão e o início de um outro, de extrema importância. Ficou retratado no livro. E aí a gente vai, então, para aquela expressão que ele usa, que é a mais conhecida, é a mais citada na bibliografia, inclusive até na internet. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo,
Qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. O que ele está querendo dizer? Nós podemos encerrar e iniciar ciclos novos a qualquer momento de nossas vidas. Basta que nós queiramos. Eu não posso mudar o que eu fiz, mas eu posso encerrar esse ciclo de equívocos que eu fiz e abrir um ciclo novo, de acertos. Fazer um novo começo. Então, é preciso que nós compreendamos essa possibilidade. Nós estamos tendo diariamente a oportunidade de encerrar ciclos de dor e de sofrimento e abrir ciclos novos, com perspectivas novas para nós. Algumas no curto prazo, outras no médio e no longo prazo. Ainda o nosso irmão Chico, ele diz o seguinte: a questão mais aflitiva para os espíritos no além é a consciência do tempo perdido. Talvez hoje, na nossa condição, nós não saibamos avaliar adequadamente a importância do tempo em nossas vidas, né? Mas o tempo perdido diz respeito às coisas que nós poderíamos estar fazendo, principalmente aquelas boas, e não estamos. Aquelas que representam, às vezes, num primeiro momento, dificuldade, esforço, até dor, mas que trarão abençoadas recompensas em nossas vidas. E nós só vamos ter a percepção clara disso no mundo espiritual. Eu vou repetir, a questão mais aflitiva, quer dizer, o que mais incomoda os espíritos quando desencarnam, é a consciência do tempo perdido. O que eu fiz das oportunidades que eu implorei para que Deus colocasse na minha vida, para que fizesse parte do meu projeto reencarnatório, e que às vezes alguém que me ama muito lá em cima teve que assinar embaixo para que eu pudesse receber aquela bênção, não é? E às vezes eu não dei o valor necessário. André Luiz, diz André Luiz no livro Os Mensageiros: os que amam realmente governam a terra. Os que amam de verdade governam a terra. É isso que ele está querendo dizer, não é? O ser que mais ama no planeta é o governador do planeta. O ser que mais ama no universo é o criador do universo. E aqueles que mais amam são que de fato governam a vida. Lá em nosso lar, quem tem mais demonstrações de amor é o governador. É aquele que abre mão das suas horas de repouso, abre mão do seu descanso, abre mão de outras oportunidades que o livro retrata para amar, estar presente em alguns eventos, se fazer próximo de alguns doentes, lá nas câmaras de retificação. Então, aqueles que amam realmente governam a vida. Se nós quisermos auxiliar aqueles que nós amamos e que ainda não compreendem essa necessidade, nós precisamos aprender a amar. Porque é aprendendo a amar que nós conseguiremos ajudar aqueles que são nossos amores e que não compreendem essa necessidade ainda. É aprendendo a amar. Então é preciso que nós aprendamos a amar. Nossa irmã Meimei: provas, lágrimas, problemas, aflições em frenesi? Não te assombres e nem temas, o céu cuidará de ti. Diante das dificuldades, nós somos traídos pelos nossos sentimentos, somos traídos pelos nossos pensamentos, nos falta fé. Não fé no sentido de acreditar,
mas fé no sentido de confiar. E ela está dizendo para nós: existem pessoas que te amam e que estão te amparando. Existem amores que nós não recordamos aqui, nós estamos na carne, mas que estão nos aguardando, porque nós temos incontáveis reencarnações para trás. Nós temos amores, pessoas que nos amam e que estão torcendo pelo nosso sucesso, torcendo para que nós, nessa encarnação, façamos melhor do que nas anteriores. Eles estão torcendo por nós e estão nos ajudando. E o que a gente mais encontra nas obras espíritas é o esforço desses espíritos. Alguns são mães, alguns são pais. Na obra Ação e Reação, né, de André Luiz fala do espírito Matilde, que ela é mãe de um espírito que lidera uma comunidade nas trevas. E ela fala que ela espera um sinal desse espírito para ela poder socorrê-lo há 80 anos. Então, uma mãe que espera há 80 anos que esse espírito se sensibilize de alguma forma para que ela possa agir sobre ele. A mãe de André Luiz esperou 8 anos. Ou ele estava no umbral sozinho, sem amparo? Não estava. Ela estava com ele sempre que era possível. O ministro Clarence com certeza estava também, mas era preciso um despertamento. Quando ele despertou, aqueles que já o vinham assistindo e amparado puderam se mostrar para ele. E nós, com certeza, temos os nossos amores que estão olhando por nós. Emmanuel diz o seguinte: nunca tem vaidessas com vantagens, que na realidade são empréstimos de Deus. Outro dia eu estava assistindo uma palestra do Haroldo Dutra. Eu achei engraçado que ele falou assim que a pessoa às vezes bate no peito e fala: eu não fico nem resfriado, eu não fico doente, eu nunca dei um espirro. E aí o Haroldo Dutra fala: não sabe ele que alguém muito acima avalizou a condição de saúde dele para que ele pudesse viver os anos que ele precisava viver na Terra e passar pelo que ele precisava passar. Então, às vezes nós estamos nos envaidecendo, né, de vantagens que a vida descortina para nós, e nós sequer somos merecedores. Tem alguém que está financiando isso por trás. Às vezes, eu nasci num lar que pôde me proporcionar estudo, trabalho, etc. De repente, por misericórdia divina, porque talvez pelos meus enganos eu devesse nascer num lar com maiores dificuldades. Mas Deus entendeu, por meio dos seus emissários, que seria mais proveitoso para a minha encarnação que eu gozasse dessas vantagens, para que eu pudesse aproveitar melhor a minha oportunidade reencarnatória. E é isso que Emmanuel fala para nós. Tu não estás sozinho nas lutas do mundo. O Pai te vê e te ampara. Amigos do alto te socorrem, sem que percebas. Por isso, prossegue servindo e amando. Então, independente das dores, é a nossa irmã Sheila, né? Independente das dores, das dificuldades, o convite é para que nós não desistamos, para que nós continuemos trabalhando. Dr. Inácio Ferreira: fixar a mente no passado é não viver o presente e tampouco avançar na direção do futuro. Fixar a mente no passado é não se libertar e se dar a oportunidade da renovação que a vida oferece para nós.
é estar preso ao passado por meio da mágoa, por meio do ódio, por meio do apego, por meio do orgulho, do egoísmo, e ele está nos convidando a fazer reflexão nesse sentido. Meu filho, se liberta disso, vive a oportunidade que Deus está te dando aqui e agora, do novo relacionamento, da vida nova, da mudança para uma cidade nova. Quer dizer, são as circunstâncias que a vida nos coloca, porque ali é que vai estar o redirecionamento da minha vida em direção ao futuro que eu tenho pedido a Deus. Emmanuel, o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Nada subsiste sem o tempo. É claro que o tempo é relativo. Se a gente plantar um pé de alface, talvez em 15, 20 dias nós tenhamos alface. Mas se nós quisermos um carvalho, uma árvore grande e frondosa, é preciso um século. São necessários 50 anos. Então é preciso que haja tempo. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o seu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com as próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Mostrando para a gente que a gente tem que parar de reclamar, né? Que a gente está reclamando e que, direto ou indiretamente, são escolhas nossas. E que se Deus não desse o melhor para nós, e o melhor é aquilo que nós temos, Deus não era justo. Deus não era o amor infinito, a bondade infinita, a justiça infinita. Né? Para a gente poder caminhar para o encerramento, né? Nosso último slide. Sobre a terra, é impossível alguém ser feliz sem serena e ativa resignação. Por isso, a felicidade é a virtude dos sábios. Não é querer ser feliz, é saber ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Quem é que sabe ser feliz? Quem conhece a receita? O Cristo conhece. Né? O Cristo conhece. Por isso que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou quem era o tipo mais perfeito para que servisse para nós como guia e modelo, e os Espíritos responderam com uma só palavra: Jesus. Jesus. Ele sabe o caminho, que nós o sigamos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor.